evangelho interessante porque ele foi escrito pelo único autor bíblico que não era hebreu, que não tinha origem hebraica. Ele é grego de nascimento. Se vocês quiserem depois confirmar isso em Colossenses 4, de 10 a 14, Paulo descreve Lucas como não hebreu, né? Ele era médico, fez parte do ministério de Paulo por um tempo. Ele escreve 2 evangelhos, quer dizer, na verdade, 2 cartas. A primeira carta é o que nós denominamos de Evangelho segundo Lucas, e a segunda carta é o que nós chamamos de Atos dos Apóstolos. É a continuação. Na verdade, se fôssemos a mesma nomenclatura que nós usamos para as cartas de Paulo, nós deveríamos chamar primeira carta de Paulo a Teófilo e segunda carta de Paulo a Teófilo, de Lucas a Teófilo, né? Então, primeira Teófilo e segunda Teófilo. E alguns creem que ele chegou a escrever uma terceira que não está confirmado, mas que ele teria escrito uma terceira carta, que seria a conclusão do que aconteceu, né, no final de Atos, porque terminamos os Atos com a prisão de Paulo. Pouco se sabe sobre o que aconteceu, algumas tradições, algumas deduções, mas não temos confirmação bíblica do que aconteceu com Paulo depois que ele foi preso em Roma. Então, alguns acreditam que ele tenha escrito uma terceira carta, informando do que aconteceu com Paulo, se deu sequência ou não. Só sabemos depois, por intermédio de Timóteo, na sua segunda carta, que ele estava pronto para ser condenado à morte, né? Mas não sabemos o que aconteceu entre uma coisa e outra. Então vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele, diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto tempo se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu próprio perante os homens.
Só o texto já fala por si. Texto extremamente bem detalhado. Os teólogos estudiosos dos evangelhos dizem que Lucas são as lembranças de Maria. Ela teria relatado esses fatos a Lucas, provavelmente quando ela estava morando com João em Éfeso. João, que nasceria o apóstolo João, recebeu a incumbência de Jesus na cruz de cuidar da sua mãe Maria, que era tia de João. E quando ele foi para Éfeso ser bispo em Éfeso, ele levou sua mãe junto. E possivelmente Lucas, que era judeu, que era gentil, da região da Síria, ele foi possivelmente em Éfeso conversar primeiramente com a mãe, começar a levantar os dados, as informações que ele precisava para relatar a Teófilo acerca das coisas que Teófilo já tinha conhecimento e que queria a confirmação se aqueles fatos eram verdadeiros ou não. E é por isso que alguns eventos só existem relatados no Evangelho de Lucas. E esse é um desses eventos. A história de nascimento não apenas de Jesus, mas também daquele que seria o precursor de Jesus, João Batista, o único profeta que foi profetizado no final de Malaquias, quando Malaquias termina dizendo que o Senhor enviaria alguém à frente para preparar o caminho do Senhor. E quem recebeu a sucumbência foi Zacarias, que ele receberia um filho, e esse filho seria esse que prepararia esse caminho, como o próprio anjo relata. Zacarias e Isabel ambos eram levitas, a tribo de Levi, e mais, ele era da tribo, ele era do turno de Abias, ou seja, da linhagem de Itamar. Isso nós podemos ver em Crônicas, 1 Crônicas 24:10, quando Davi reorganiza o ministério sacerdotal no templo, preparando-se para o templo. Ele divide em turnos, a família levítica já estava grande, então ele teve que reorganizar para que todos os levitas tivessem a oportunidade de estar ministrando na casa do Senhor. E o relato diz que ele era do turno de Abias. O turno de Abias era o 8º turno. Haviam 12 turnos, 12 tribos, 12 famílias, e ele era do 8º turno. Segundo a tradição judaica, ele estaria servindo no templo entre junho e julho, mais ou menos nessa época que nós estamos. Acontece que o mês judaico ele não pega em cheio o nosso mês, ele começa na metade de um mês e termina na metade do calendário gregoriano. Então, isso seria mais ou menos nesse período do ano que ele teria recebido essa mensagem. Então, aí nós podemos fazer a contagem, saber mais ou menos em que mês que Jesus nasceu. Fazendo essa contagem, Jesus teria nascido ali por volta de outubro e setembro, e não em dezembro, como normalmente se conta, né? O que bate com os relatos de Lucas, do nascimento de Jesus de Lucas. O problema deles é que Zacarias não tinha filhos. Eles eram pessoas de boa reputação. A Bíblia, Lucas diz que eles eram ambos justos diante de Deus, diante dos homens. Eram pessoas fiéis a Deus, serviam plenamente em Deus, mas eles tinham um problema, tanto para Zacarias quanto para Isabel. Eles não tinham filhos. E como é relatado no versículo 7, ele já era avançado em idade e Isabel também. Isso não significa que eles tivessem 70, 80 anos, porque os sacerdotes poderiam servir o templo até 50 anos, de 30 a 50 anos. Isso está lá em Números capítulo 4. Então, ele possivelmente estava próximo a essa idade, próximo aos 50 anos. Aí você fala assim, mas pastor, 50 anos é jovem para nós. Naquela época, a expectativa de vida era muito menor do que é hoje, né? A maioria, a expectativa de vida aí era em torno de 60, 60 e poucos anos. Alguns passavam um pouco, outros nem tanto, né? Então, quando ele chega, nessa época, 50 anos já não era uma idade tão
boa para ser pai, e mesmo para uma mãe, que as mulheres sabem que já nesse período já estão entrando na menopausa, né, no climatério, como alguns falam, e que já a probabilidade de gravidez já vai diminuindo com o tempo. Então, Zacarias tinha um problema, ele não tinha sucessor. Isso para ele era um problema, porque se ele não tem sucessor, a sua linha sacerdotal, a sua linhagem, acabou, desaparece. E para Isabel também, porque naquela época, diferentemente de hoje, não ter filhos era como se fosse um castigo, quase um castigo, era uma vergonha, né? A palavra que se usa aqui é o próprio. Isabel, no versículo 25, ela fala: o Senhor contemplou para mim para anular o meu próprio, a minha vergonha. E naquela época havia uma expectativa muito grande entre as mulheres, porque eles já estavam esperando a vinda do Messias. Então toda mulher ficava na expectativa: será eu? Então, para uma mulher não ter filhos, também quebrava um pouco essa expectativa. E eu não serei a mãe do Messias. Eles sabiam que somente haveria uma, obviamente. Mas, pelo fato dela não ter filhos, isso dava a ela um certo incômodo, porque ela não dava sucessor ao seu marido, e, ao mesmo tempo, ela passava vergonha, porque ela não tinha, não era mãe. Porém, a Bíblia diz que ele era um casal justos, e Zacarias era uma pessoa de oração. O próprio anjo diz que ele orava constantemente a Deus por um filho. Talvez nesse momento, pelo fato de ele estar já avançado em idade, olhando as circunstâncias que ele estava vivendo, talvez essa esperança de um filho, né, tivesse arrefecido, já não tivesse tão forte quanto antes. Talvez pensando assim: bom, se Deus não quis dar filhos, paciência, e agora não tem mais o que fazer. E talvez ele possa ter parado de orar por um filho já há algum tempo, olhando das impossibilidades naturais da idade para ambos, principalmente para Isabel. Mas o inesperado sempre acontece. Zacarias estava no templo, servindo ao Senhor, e coube a ele a responsabilidade de levar incenso ao altar do incenso. Para entendermos isso, lembrar que tanto no tabernáculo quanto no templo, a parte interna era dividida em duas partes. A primeira parte, chamada lugar santo, a segunda parte, Santo dos Santos. Entre um e outro havia um véu, uma cortina, que separava as duas áreas, essa cortina que foi rasgada quando Jesus morreu na cruz. Em frente a esse véu, em frente a essa cortina, havia uma peça chamada altar de incenso. Ao lado esquerdo do sacerdote, quem estava de frente, ao lado esquerdo, ou seja, a parte norte do templo, havia o candelabro, o menorá, e na parte de baixo, os pães da proposição. E dentro do véu, a Arca da Aliança. E havia culto, havia sacrifício 2 vezes por dia, às 9 horas da manhã, ou no terceiro horário, e às 15 horas no nono horário. Foi a hora que Jesus foi sacrificado de manhã, foi pregado na cruz de manhã e faleceu à tarde. Nesse momento, havia uma oferta de sacrifício no altar, e um dos sacerdotes entrava no lugar santo e oferecia incenso, colocava incenso, acendia incenso no altar, para que aquele incenso ficasse diariamente aceso. Não sabemos exatamente se foi às 9 horas ou às 15 horas, 3 horas da tarde, mas foi num desses 2 horários que ele esteve ali dentro. Eu, particularmente, por algumas outras relações de outras passagens, eu acredito que tenha sido às 3 horas da tarde, mas a Bíblia não diz isso. Ok? O fato é que ele foi ali entregar o incenso. E incenso na Bíblia significa oração, né? Intercessão. E enquanto ele estava lá dentro, o povo
Lucas relata que o povo estava do lado de fora, mas também estavam orando. Não sabemos pelo que eles estavam orando, talvez pela situação da nação, sob o domínio romano. Nesse período era Herodes o Grande, que estava dominando era o governador de toda a Judéia. E ele não foi, em alguns aspectos ele foi um bom governante, mas em outros aspectos, principalmente espirituais, ele era um cara meio problemático. Né? Tinha um ditado que dizia que era preferível ser inimigo de Herodes do que ser um filho dele, né? Porque ele não era uma pessoa muito adequada. Né? Mas o pessoal estava de fora, talvez orando pela nação, orando por uma esperança messiânica que eles tinham e foi revitalizado durante esses 400 anos, onde Deus não levantou nenhum profeta entre Malaquias e este momento. E ele estava ali, naquele momento, entrando no altar, entrando no lugar santo para oferecer esse incenso. De repente, ele recebe uma visita inesperada. De repente, ele olha à sua esquerda, à direita do altar, à sua esquerda, ele vê alguém do seu lado. Ele, obviamente, se assusta. No versículo 11, diz que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso, ou seja, à esquerda de quem está oferecendo. E é interessante a reação de Zacarias. Né? Esse anjo chega até ele, num lugar onde não poderia ter nenhuma outra pessoa, só ele estaria ali, somente os sacerdotes poderiam entrar, das tribos sacerdotais, não era qualquer um que podia entrar ali. Houve um rei que tentou fazer a mesma coisa que Zacarias estava fazendo, e ele foi punido por Deus por conta disso, porque ele não poderia estar ali. E ele deve ter se assustado, como é que esse cara entrou aqui? Mas a notícia que ele traz é uma notícia maravilhosa. Ele diz assim, versículo 12, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Eu fico imaginando o susto que essa pessoa não levou. Possivelmente, ele não entendeu nada do que estava acontecendo. E é interessante ver as reações de Zacarias. E, às vezes, essas reações são nossas também. A primeira reação que ele tem é medo. Ele fica assustado. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ver um anjo pessoalmente. Eu nunca tive. Talvez até tenhamos cruzado com alguns. A Bíblia diz que muitos receberam em suas casas anjos sem saberem. Talvez algum de vocês tenha cruzado com um deles, mas não percebeu, por causa da sua aparência ser uma presença normal. Eu conheço pessoas que realmente viram, e eles falaram assim, olha, é de temer. Muitos deles caíram no chão mesmo, literalmente falando. Tem gente que fala assim, que é bonitinho. Eu falo, não é bem assim. Se é bonitinho, desconfia, porque todos que me relataram que tiveram esse tipo de experiência disseram que dá medo, que é algo glorioso, algo fantástico, algo inexplicável, que a nossa mente não consegue entender e enxergar. E todos eles relataram que, olha, eu fiquei com medo, eu caí no chão, de susto, de impacto que aquilo me causou. E não foi diferente com ele. Veja o versículo 12. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Ele ficou com medo. Não é à toa. Ele estava num lugar sozinho. O lugar ali é escuro. A única coisa que tem é o candelabro. A única luz que tem ali dentro é o candelabro. Quando se fecha a porta, quando ele entra, ele fecha a porta por trás e fica tudo escuro ali dentro. E a única luz é do menorá, do candelabro que ficava na parte norte, na parte de quem entra no lado esquerdo. Era a única luz. De repente, ele vê uma pessoa lá dentro. Como é que essa pessoa entrou? Quem que é essa pessoa? E ele fica com medo. Ele perturbou-se, ele turbou-se e ficou com medo. Por isso que o anjo disse, Zacarias, não temas. Não precisa ficar com medo.
Não se assuste. O motivo da minha vinda aqui não é para você ficar com medo, se perturbar. Então, embora a reação de medo seja uma reação normal, natural do homem, a missão do anjo, a razão pela qual ele foi enviado para ali era um motivo de alegria, não de medo. Ele veio trazer boas novas, uma grande notícia para Zacarias. E uma notícia tão grande que não afetaria apenas a pessoa de Zacarias e sua esposa, mas afetaria toda a nação de Israel. E, por consequência, por tabela, seria atingido a toda a humanidade, porque ele veio para preparar o caminho daquele que haveria de trazer a salvação para o mundo. Para Zacarias, o mais importante aqui é que, finalmente, a sua esperança vai se concretizar. Finalmente, a sua oração foi atendida. Por mesmo que nós consideremos que ele tenha parado de orar há algum tempo, a oração nossa sempre chega na mão de Deus e ela nunca é engavetada. Você pode, às vezes, ter uma oração tua respondida, oração que você fez há 10, 15, 20 anos atrás. A tua oração nunca é engavetada. Deus não é como nós, que quando nós não queremos alguma coisa, nós enfiamos na gaveta, esquece, quem sabe um dia a faxineira vai para lá, vai pegar aquela papelada e jogar fora, porque você não tem coragem. Deus não faz assim. Deus guarda cada oração nossa. E guarda um lugar especial para ninguém mexer. No céu não tem faxineira. Não precisa. Não tem ninguém que vai mexer na gaveta de Deus e tirar de ali. Mas ele sempre estará na agenda de Deus, para que no momento certo a oração seja respondida. Não sei quanto tempo Zacarias esperou por isso. Fazendo uma conjectura, mas era conjectura talvez uns 30 anos. Com quantos anos se casou? Talvez com 20 e poucos anos. Agora já perto dos 50. Quase 30 anos esperando por isso. Cada mês era uma expectativa de que essa criança viesse à família. E não vinha. Mas, finalmente, o anjo veio trazer alegria para ele. Mas isso o perturba, porque ele não sabe o que vai acontecer a partir de agora. Há uma mudança na sua vida. Agora, depois de velho. Agora, depois de tanto tempo, já perdi o meu vigor e sei lá se vai acontecer isso mesmo ou não. A dúvida também. Mas mudanças exigem mudança de atitude. Mudança exige uma nova postura, uma nova maneira de olhar e ver as coisas. Mudança exige de nós uma saída da nossa zona de conforto e dar um passo de fé. É como você pula de bungee jump, né? Em bungee jump você não tem test drive. Ou você pula ou você não pula. O que Deus quer fazer por nós, exige de nós esse tipo de atitude. Ou você pula, ou você dá um passo de fé, ou você enfrenta aquilo que vem por aí, ou a tua vida vai continuar naquela mesma mesmice. Eu sei de casos de pessoas que, na verdade, não queriam mudança. Falavam que queria, diziam que oravam, mas eles se colocavam numa posição de conforto. Agora já me acostumei, se mexer, estraga. E às vezes Deus precisa dar uma cutucada em você para você tirar você dessa zona de conforto. Ah, dá medo, pastor, dá medo. É claro que dá medo.
Tudo que é novo nos traz medo. O medo não é um problema, irmãos. O medo é saudável, nos protege. O medo nos ajuda a nos preservar. O problema não é o medo, o problema é o que você faz com o medo. Qual é a diferença entre uma pessoa corajosa e uma pessoa covarde? Os dois têm medo. O covarde deixa ser dominado pelo medo. O corajoso não. Se você se deixa dominar pelo medo, se deixa ser dominado por aquilo que Deus tem a fazer para você, você não sai do lugar. Deus nos deu capacidade racional de controlar o nosso medo, controlar esse sentimento. E o corajoso é aquele que não se deixa levar pelo medo. E é por isso que o anjo, a primeira coisa que ele diz para Zacarias, Zacarias, não tenha medo. Coisas novas vão acontecer, mas elas não vão acontecer se você se deixar dominar pelo medo. Se você não quiser o novo de Deus. Você vai continuar na sua mesmice. Nada vai mudar. Tudo vai continuar da mesma forma. A primeira reação dele, ele teve medo. Se assustou. Normal. Mas se parasse por aqui, tudo bem. Mas ele continua. A segunda reação que ele tem é dúvida. Veja só o que ele fala no versículo 18, a primeira parte. Como saberei isso? Como é que eu vou saber que isso é verdade? No nosso meio, a gente tem um conceito muito interessante, né, chamado profetada. Eu sei que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Ninguém aqui foi vítima de profetada, né? Ninguém. Né? Em outras palavras, ele diz assim, como é que eu sei que isso aqui é uma profetada? Veja bem, irmãos. Ele tinha dúvida. Por quê? Porque ele já era velho. Mas como é que pode ser? Eu já tanto tempo já tenho orado, tanto tempo já tenho pedido. Eu já até estou quase desistindo disso. Já não tem mais jeito. Depois de tantos anos, agora, por que agora? Por que agora? Depois de tanto tempo, como é que eu posso ser respondido naquilo que eu precisava há 10, 20 anos atrás? O problema é que ele olhou para as circunstâncias. Ele olhou para a sua condição, e pior, ele olhou para a condição da sua esposa, para as limitações que a vida lhes impusera. A sua velhice, que é pior, nem tanto a velhice dele, mas a sua esposa já era avançada em dias. E agora? Como é que vai ser? Como é que pode ser isso? Ou seja, ele teve dúvida. Ele questionou o anjo. Falou, acho que você está doido, cara. Acho que você não está entendendo a situação. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe em que condições eu estou vivendo hoje. Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Né, Cris? Está aqui o Pedro para provar o contrário. Né? Ele não teve fé. Versículo 20, o próprio anjo falou assim, você não acreditou nas minhas palavras. Ele não teve fé, ele duvidou mesmo. O anjo mesmo disse, você não acreditou na minha palavra. E, na verdade, essa pergunta, de uma certa forma, envolve um pedido de um sinal. Como é que eu posso saber isso? Como é que eu posso saber que isso é verdade? Por trás desse questionamento, há um pedido de sinal. E o anjo dá a ele 3 sinais. 3 sinais. O primeiro sinal é o próprio mensageiro. Veja que ele fala, no versículo 19, item A, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Então, quem está na tua frente não é qualquer um. Cuidado com quem fala as profecias na tua vida. O primeiro sinal era o próprio mensageiro. Deus não mandou um profeta para ele.
Ao contrário, ele estava mandando um anjo para que esse anjo dissesse que haveria de ser levantado um novo profeta em Israel depois de 400 anos. 400 anos de silêncio profético. O próprio mensageiro era um sinal. Eu não sou qualquer um. Eu não sou um profeta daqueles que você conhece da tua história. Muitos deles falsos profetas com falsas profecias. E foi por conta de muitos profetas falsos é que Israel foi para o cativeiro. Gabriel não era um anjo qualquer, era um dos 3 grandes anjos. Um decaiu, que foi Satanás, mas havia outros 2 que permaneceram fiéis, que foi Miguel e Gabriel, os 2 únicos nominados na Bíblia. Eram príncipes diante de Deus. E Gabriel aparece 4 vezes na Bíblia, 2 vezes em Daniel, Daniel 8 e Daniel 9. Se quiserem depois, Daniel 8, 16 e 9, 21. Para trazer uma nova mensagem, a mensagem das revelações do que haveria de acontecer depois do tempo de Daniel. E depois, mais uma vez, 6 meses depois, ele aparece com Maria. Só aparece 4 vezes na Bíblia. 2 vezes para Daniel, 1 vez para Zacarias e 1 vez para Maria. E todas as vezes foram mensagens que impactariam não só a nação de Israel, mas todo mundo. Gabriel não era um qualquer. E, além disso, ele diz, eu assisto diante de Deus. Essa palavra assistir diante de Deus é mais ou menos como dizendo, eu estou ao lado de Deus para o que der e vier, para aquilo que Deus precisar de mim. Era como se fosse um intendente, como se fosse um ajudante de ordem, como se fosse alguém especial, aquele que você confia para qualquer tipo de missão. Pau para toda a obra. O que Timóteo era para Paulo, mais ou menos assim. Qualquer encrenca, manda ele. E ele não era mandado para qualquer lugar para fazer qualquer coisa, apenas em algumas situações muito específicas, por isso que ele aparece na Bíblia apenas 4 vezes. Então, falou assim, eu sou Gabriel que assisto, que estou do lado de Deus o tempo todo. Eu sou um ajudante de ordem de Deus. Eu executo as ordens de Deus. Deus não mandou um profeta qualquer para te avisar isso. A mensagem veio direto da mão de Deus. E essa é a segundo sinal, a fonte da mensagem. A parte B, e fui enviado por Deus para falar-te e trazer-te estas boas novas. Eu não vim porque eu quis. Eu não vim simplesmente porque eu desejava conversar com você e bater um papo aqui com você. Ou trazer uma profetada qualquer para você, uma palavra só para te consolar. Não. Eu fui enviado por Deus para te trazer uma mensagem específica para você. E é interessante que a palavra que ele diz aqui é boas novas. Em grego é evangelho. Boas novas em grego é evangelho, ou evangelho em grego significa boas novas, é a mesma palavra. Eu estou trazendo o evangelho para você, o evangelho que vocês tanto esperavam. Finalmente chegou. E essa mensagem não é simplesmente João Batista, mas aquele a quem João Batista ia preparar o seu caminho. O evangelho estava chegando. O tempo de Deus chegou. Como Paulo fala, na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, quando tudo estava adequado para a vinda do Messias. O Messias está vindo. A mensagem está sendo lida. Então, já 2 sinais aqui, o próprio anjo e a própria mensagem. Não é uma profetada, não é uma pessoa qualquer, mas é uma mensagem especial para você e para sua família e para todo Israel. Mas ainda assim ele tem um terceiro sinal, você vai ficar mudo. Porque você não acreditou em mim. E você não vai poder falar. Isso para Zacarias foi um problema sério, porque quando um sacerdote entrava no tabernáculo, ali no templo, né, para oferecer o sacrifício, o incenso, era uma das últimas atos da liturgia. Quando ele saiu, o povo todo estava lá fora esperando por ele, para ver o que ia acontecer.
E uma das coisas que ele faz quando ele sai é dar a bênção sacerdotal. A bênção que está lá em número 6, que eu particularmente gosto de usar. O Senhor te abençoe e te guarde. Então ele saía e abençoava o povo, e o povo ia para casa. E o povo estava ansioso para receber a bênção. Só que agora o que acontece? Ele não pode pronunciar a bênção. Ele não pode pronunciar, mas ele pode continuar no ministério. O versículo 23 diz que ele não foi impossibilitado de continuar a sua função ali. E mais interessante ainda que a palavra que se usa em grego indica que ele também ficou surdo. Porque é a mesma palavra para surdez. E isso bate com o versículo 62, que diz que quando João Batista nasceu, perguntaram para ele qual seria o nome, mas perguntaram ele com acenos. Quer dizer, possivelmente ele não estava escutando. Além de surdo, além de mudo, era surdo. E a mesma palavra para surdo, né, é aplicado aqui. Mas ele continuou no seu ministério, até finalmente terminar e voltar para casa. E terceiro, ele não estava preparado para o novo. Ele não estava preparado. Embora ele desejasse o novo, embora ele tivesse orado por tanto tempo, mudança na sua vida, mudança em Israel, ele não estava preparado. Possivelmente ele estava abatido, porque veja o que o anjo diz, em ti, versículo 14, em ti haverá prazer e alegria. Para ele, o fato de não ter filho era um motivo de tristeza, afinal, minha linhagem sacerdotal acaba por aqui. Não tenho mais um sucessor. Para quem eu vou deixar isso aqui? Para Isabel, a mesma coisa. Mas o que o anjo está dizendo assim, se prepara, porque coisas novas vão vir. E será motivo de alegria, e não de tristeza. Muito embora a gente saiba que o ministério de João Batista não foi nada satisfatório em termos de conforto, né? Teve que enfrentar muitas coisas, mas essa é a vida do profeta. Em Isaías 48:6, Isaías 48:6 diz assim, já o tens ouvido, olha para tudo isso, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conhecias. Zacarias esperava por um filho que desse continuidade ao seu ministério. Mas Deus tinha algo muito maior para ele. Não queria apenas garantir uma linhagem sacerdotal. João Batista não foi criado dentro do templo, como talvez fosse a expectativa de Zacarias. Mas Deus queria levantar ele como precursor de um novo tempo, de uma nova era, para Israel e para toda a humanidade. A condição de Zacarias e Isabel, ela reflete muito bem a situação espiritual que havia no seu tempo. Por isso que é tão importante, tão interessante estudar a vida de Zacarias. Nessa época, o judaísmo, a religião judaica, era estéril. Não davam frutos, como Isabel não podia dar frutos. O templo estava contaminado pela corrupção dos sacerdotes. Inclusive, se você voltar atrás e ler novamente Malaquias, você vai ver que uma das fortes acusações de Deus contra a nação é justamente a corrupção dos sacerdotes. E, além disso, um ritualismo cego, um ritualismo viciado por práticas litúrgicas totalmente destituídas de significado. Uma religião fria, puramente ritualista,
puramente um cumprimento daquilo que estava na lei, mas que não refletia dentro da nação aquilo que Deus queria para a nação. Zacarias foi visitado pelo anjo, justamente na hora da oferta do incenso. É interessante isso. O local e o horário da visita do anjo foi bastante significativo. Esse incenso, esse altar, ficava no lugar santo dos santos. Num lugar escondido. Não era qualquer pessoa que podia entrar ali. Nos indica que quando Deus quer mudar alguma coisa, Ele não precisa de público, Ele não precisa de palco, Ele não precisa de plateia para iniciar a coisa. Ele começa no recôndito dos nossos corações. Deus comunicou com Zacarias, no íntimo, no centro do templo, onde não tinha mais ninguém. Ele estava sozinho ali dentro, no lugar de comunhão com Deus. Deus faz algo novo dentro de nós, a partir do nosso próprio altar de incenso, que são as nossas orações. Deus sempre começa as coisas de dentro para fora. Deus não precisa de palco, não precisa de plateia, Ele precisa apenas de um coração que arde dentro dele, um altar de incenso. Zacarias também estava só, não tinha mais ninguém ali dentro. Os demais estavam do lado de fora. Mateus 6, Jesus diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Deus, e o teu Deus, o teu Pai, que está em secreto, te ouvirás e te recompensará. Muitas vezes as nossas batalhas se fazem sozinhos. É bom pedir oração para os outros, mas não podemos ser cristãos 6 horas. 6 horas por nós. Nós temos que ser pessoas de oração, na nossa intimidade, na nossa particularidade. Entra na tua casa, vai para o teu quarto, fecha a porta. Fechar a porta significa isola-se até mesmo da família. Fica sozinho, porque Deus vai te ouvir quando você estiver sozinho. Porque se nós estamos cheios de gente ao nosso lado, muitas vezes nós nos distraímos, nós perdemos o foco. Nós não permitimos que Deus fale conosco, nós estamos mais interessados em escutar quem está ao nosso lado do que escutar a Deus. Porque oração, irmãos, não é simplesmente falar para Deus, é ouvir a Deus. Oração é uma conversa. Oração é intimidade. E é lá, nessa intimidade, quando estamos sozinhos, buscando a Deus, na nossa particularidade é que Deus vai começar a fazer as nossas mudanças, trazer coisas novas. E veja que, lembra que Isaías fala, né? Você não tem ouvido, você não tem visto. Eu estou fazendo tanta coisa ao teu lado, se você ainda não percebeu isso. E não se percebe porque às vezes nós estamos distraídos com coisas. Nós não estamos nos apercebendo porque nós estamos cheios de coisa ao nosso redor, que nos tira do foco e não deixa que Deus haja nas nossas vidas. Aí nós queremos mudanças, mas as mudanças não vêm. Queremos orações respondidas, mas as orações parecem que não são respondidas. João foi levantado por Deus, ele viria para habilitar para Deus um povo preparado. Nós somos esse povo. Um povo que não é mais centrado nas estruturas do templo, nas estruturas litúrgicas, nas estruturas das igrejas,
nas estruturas que homens acabam levantando e construindo verdadeiras catedrais em cima dessas estruturas. As estruturas eu sei que são importantes, irmãos, porque não vivemos sem estrutura. Eu, como engenheiro, sei muito bem disso. Mas nós não podemos focar as nossas vidas em cima dessas estruturas, porque as estruturas humanas são falhas. Elas se rompem e caem. E isso a história já tem nos mostrado muito. Mas João viria para preparar um povo não centrado na estrutura, mas centrado na própria presença do Espírito Santo. Lembrando que a presença de Jesus também permitiu a vinda do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas eu volto. Mas eu vou e vou deixar um Consolador, o Espírito Santo, com vocês. Por isso que é um novo tempo. Por isso que é uma nova agenda. Por isso que é um novo foco. Uma nova visão. Um novo caminho a ser seguido. Um novo caminho a ser trilhado. Diante disso, irmãos, nós só temos duas opções. Ou vivemos nossas vidas com as nossas agendas cheias, lotadas, que não passam de tentativa de esconder a nossa esterilidade e o nosso templo interior vazio, sem sentido. Uma vez, alguns anos atrás, eu escutei uma pregação que achei muito interessante, perdidos dentro da igreja, baseado na mulher de Ló, perdidos dentro da igreja. Viu milagre, viu também anjos, irmãos, também viu anjos. E o que aconteceu? Ou nós vivemos essa agenda, nós olhamos para a estrutura, nos conformamos com isso, nos escondemos atrás disso, escondemos a nossa esterilidade, a nossa falta de frutos, muito bem colocado aqui pelo pastor Edson sobre a videira. Deus quer que nós demos frutos, o nosso fruto permaneça. Mas se nós continuarmos assim, focados nessas agendas, nossa vida será estéril, o nosso templo interior, nosso altar estará faltando incenso. Nossa vida interior estará vazio e sem sentido. E aí, infelizmente, vão buscar sentido em outros lugares. Ou então, nós vivemos a plenitude do Espírito Santo em nós, que vai dar um novo sentido, um novo significado para as nossas vidas. E assim refletimos a presença e a glória de Deus. Esse era o objetivo de João Batista. E esse era o objetivo de Deus para Zacarias. Trazer essa mudança de foco, trazer essa nova perspectiva, acabar com essa esterilidade, acabar com essa vida sem sentido, sem significado. Mas precisamos nos posicionar daquilo que Deus tem para nós em novidade. Nos pormos à disposição de Deus, procurar a Deus na nossa intimidade, no nosso altar de incenso. Não pode faltar incenso. E assim Deus vai fazer maravilhas nas nossas vidas. Por isso que em Isaías ele diz, desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conheceis. Deus quer revelar-se a ti, a você. Você não precisa de intermediários. Você pode escutar diretamente ao Deus. Ele quer falar conosco, mas nós precisamos nos colocar diante de Deus para ouvir a sua voz. Amém? Vamos colocar de pé? Eu espero que você não precise receber nenhuma visita de nenhum anjo. Mas se receber, se prepara. Porque talvez Deus venha trazer para você coisas novas, ocultas. Revelar a você aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Talvez mudando o rumo da sua vida, dando um novo significado, uma nova compreensão do que Deus quer para você.
Zacarias estava esperando apenas um filho para continuar sua linhagem. Deus falou assim, ele vai ser muito mais do que isso. Ele não apenas vai seguir sua linhagem em termos de estrutura de templo, de estrutura sacerdotal, mas ele vai ser um sacerdote na minha presença, o verdadeiro sacerdote, trazer a verdadeira adoração, a verdadeira postura diante de mim. É isso que ele quer de mim, é isso que ele quer de você, é isso que ele quer da igreja. Senhor Pai amado, querido Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor nos ensina através de Zacarias. Pai, não queremos nos esconder atrás de agendas cheias de ritualismo, vir aqui à sua casa apenas para cumprir uma agenda, simplesmente para cumprir um compromisso. Queremos estar aqui, Senhor, para sermos cheios do Teu Espírito Santo, para encher o nosso altar de incenso, para cumprirmos a Tua vontade. Pai, não queremos entrar no mesmo erro que Zacarias cometeu. Apesar de ser uma pessoa fiel ao Senhor, apesar de ser uma pessoa justa diante de Ti e diante dos homens, mesmo assim a sua fé foi fraca o suficiente para receber aquilo que o Senhor tinha para ele. E às vezes nós também estamos nas mesmas condições, nossas vidas, as perspectivas que nós temos para as nossas vidas não são aquelas que o Senhor quer. O Senhor quer coisa muito maior para nós, Senhor. Diante dos homens, João Batista foi alguém desprezível. Mas diante do Senhor, o testemunho que Jesus diz que não houve mulher, não houve homem maior do que João Batista entre os nascidos de mulher. Não queremos ser grandes diante de homens, mas queremos ser grandes diante do Senhor. E para isso, Senhor, precisamos colocar as nossas vidas alinhadas à Tua vontade. Alinhadas às perspectivas que o Senhor tem para nós. Alinhado para as mudanças que o Senhor quer fazer em nós. E através de nós, na nossa sociedade. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui presente, Senhor. O Senhor conhece como está o altar de cada um. Se ainda há incenso queimando ou não. Mas que esse altar, Senhor, estiver sem incenso, que o Senhor coloque incenso. Que o Teu Espírito venha queimar, Senhor, para que haja sempre na Tua presença as intercessões do Teu povo. E assim o Senhor começar uma revolução no nosso meio. Abençoa cada um que está aqui presente, Senhor. Que o Senhor esteja continuamente falando aos seus corações. Que o Senhor esteja continuamente orientando, mostrando o caminho que deve seguir. Para que eles frutifiquem, Senhor, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa o seu povo durante essa semana, Senhor, nos seus afazeres, naquilo que eles têm, que o Senhor tem propósito para cada um deles. Que o Senhor esteja com cada um deles, abençoando, fortalecendo, discernindo e se revelando, passo a passo, a Tua vontade para a vida de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus os abençoe, irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E não esqueçam, não deixe faltar incenso no teu altar. Amém? Deus os abençoe.